Olá, todos os aspirantes que vão ouvir essa minha conversa. Hoje eu inicio uma série de vídeos tentando me aproximar de vocês, estar mais presente e passar o que eu tenho aprendido nessa senda. Então, hoje, assim, eu queria falar para vocês de duas qualidades que a nossa senda mística andina nos ensina. Uma é a atenção e outra é o silêncio. Então, a atenção consciente é algo assim que ele parece fácil, mas não é muito. Sim, a gente já ouviu muitas vezes se falar, né? Diversas sendas espirituais falam isso, como os nossos pensamentos eles nos infernizam, como eles nos atucanam, como eles nos tiram de prumo, como eles nos levam de roldão, né, sem dar tempo nem que a gente reaja, né? Então, os pensamentos, eles estão sempre borbulhando dentro da nossa mente. Só que nós temos um maestro interno que se chama atenção consciente. E esse maestro interno, com o seu fogo, com a sua chama, ele é capaz de cortar, né, de eliminar esses pensamentos e nos trazer ao aqui e agora. Então, essa atenção consciente, ela não surge assim de uma hora para outra, né? Muitas vezes durante o dia nós nos dormimos. E aqui assim vai uma experiência minha, uma algo, né, que o maestro me orientou desde os primeiros dias, né, quando eu ingressei nessa senda, porque ele olhou para mim e ele disse: por Deus, tienes um frontal do tamanho de uma abóbora, né? E eu disse: mas como, né? Não entendia muito o que isso significava. E ele afirmou assim: tu já lesse muito durante toda a tua vida, tu já colhesse muita opinião alheia, tu borbulha, os pensamentos borbulham dentro do teu frontal. Então tá na hora de esvaziar a copa, né? Tá na hora de tirar esses pensamentos daí. Então, assim, nós vemos que não é fácil. E uma das maneiras que ele me ensinou foi que eu me movesse pelo dia, né? E aí, de repente, eu parava e perguntava assim: o que estás fazendo, Caridade? Então, estou gravando um vídeo para os aspirantes. O que estás fazendo, Caridade? Estou escovando os dentes. O que estás fazendo, Caridade? Estou no centro cultural. Vou iniciar uma aula. Então, para quê? Para que isto, né? Que a gente tem sempre a ideia de fazer a pergunta por quê? Mas por que nos remete a uma causa? Para que nos remete direto ao coração? Então, para que fazer essa pergunta do que eu estou fazendo nesse momento? Para que eu seja, no mesmo momento, lançada para o aqui e o agora. E quando eu sou lançada ao aqui e o agora, eu não tenho tempo para estar pensando em outras coisas, né? Então eu tô consciente e quando eu me torno consciente, eu estabeleço um vínculo entre a minha energia e a vida. Então a minha essência energética e a vida passam a ter uma relação carinhosa, uma relação de ternura, porque senão eu caminho pela vida ficando sujeita a muita dor e sofrimento, porque
por isso, né, nós fomos treinados desde que nascemos a ter dor, a ter sofrimento, a nos sentirmos culpados por qualquer coisa. Então, assim, no momento em que eu cultivo essa atenção consciente, eu volto ao presente e estabeleço uma relação de carinho com a vida, estabeleço uma relação amorosa com a vida, percebo quão valioso é cada instante, o quanto de ternura que existe em cada alento, em cada respiração, em cada inspiração e expiração, e vou aprendendo a descobrir os momentos vazios. Agora, para que isso aconteça, se eu vou muito rápido pela vida, eu não consigo ter atenção plena. Se o meu andar pela vida ele é voltado unicamente para a minha realização material, para eu ter a minha subsistência, para eu ter as minhas coisas materiais, a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, o meu, eu não consigo parar e não consigo perceber a beleza da vida. Então deve haver um equilíbrio. A pessoa deve lutar pelo seu bem-estar, pela sua subsistência nesse planeta. Claro que sim, né? Nós todos temos um corpo material, nós temos que dar a ele uma atenção necessária para que ele consiga sobreviver nesse mundo e de uma maneira confortável, cômoda. Agora, não é só isso. A vida não é só isso. Então, nós temos que diminuir a rapidez com que a gente anda por essa vida, porque a vida é muito rápida, né? Se tu não diminuires o passo e não tiveres essa atenção plena e consciente, quando tu vê, ela acabou. Ela acabou e tu é mais um tijolinho na parede do sofrimento, né? O que de beleza tu viste na vida, o que Pachamama te oportunizou e o que tu oportunizaste a ela. Quanta gratidão saiu do teu coração, onde tu sentisses esses momentos que te elevam, que tu esquece de tudo, esquece todo e qualquer pensamento ou problema. Quantos momentos tiveste destes? Né? Então, aqui fica um questionamento para vocês, assim, um questionamento e uma orientação. Atenção plena, atenção consciente. Coloquem esse exercício na vida de vocês. Coloquem esse exercício que ainda eu faço diariamente, já há mais de 10 anos, né? Que eu faço esse exercício de me perguntar: o que estás fazendo, Caridade? O que estás fazendo? Porque senão é como o meu mestre uma vez me falou: tu fazes 10 coisas por dia, fazes muito por dia, todas as coisas mal feitas, né? Todas as coisas mal feitas, porque não há uma atenção plena em cada uma delas. Então, se estou escovando meus dentes, que escove os dentes com atenção consciente, sentindo tudo o que tu estás fazendo. Se estás no teu trabalho, trabalhando, executando uma tarefa, coloca a tua atenção plena, consciente ali e grata, né? Nós nos esquecemos de ser gratos na vida. Então, são essas pequenas coisas que vão fazer toda a diferença do teu caminhar pela vida. E não acelera, pelo contrário, desacelera, puxa o freio de mão, anda com lentidão pela vida. Em seguida, nós percebemos, se nós andarmos com lentidão pela vida, nós vamos perceber o silêncio, né? Esse magnífico silêncio que faz com que nós nos demos conta de que as palavras, a fala, as palavras são o que de uma forma mais baixa de comunicação que nós temos. Desde muito tempo, assim, eu tinha essa ideia, porque eu sempre gostei muito das plantas. As plantas sempre me atraíram muito. Eu era pequena e eu cuidava do jardim da casa dos meus avós, que os meus pais sempre moraram
junto com os meus avós. E era um casarão antigo, assim, ali tinha tudo, tinha horta, tinha pomar e tinha um enorme jardim, né, com muitas flores que hoje já nem se vê mais, né? Tinham dálias, tinham roseiras, aquelas roseiras miudinha, né, que dá nos que a gente planta e elas se enroscam por todo o muro da casa, né? Tinham papolas lindas assim. E elas e eu adorava o jardim, adorava cultivar. E tinham cercas vivas também, tinha abacateiro no pomar, tinha o, várias outras, limoeiros, laranjeiras, né? E aí eu gostava de conviver ali naquele espaço com elas. E eu tinha plena certeza, assim, de que elas se comunicavam, né? Era uma outra forma de comunicação, mas na verdade elas se comunicavam e era uma comunicação muito mais inteligente porque ela era silenciosa, mas eu conseguia entender assim o meu vasinho de violeta, ah, o meu vasinho de violeta ele queria naquele instante, o que ele precisava? Ele precisava mais água, ele precisava se mudar, né, de espaço, ele queria ficar numa outra posição, né? E eu dizia assim, mas por que que nós vamos precisar, por que que nós precisamos de palavras e tem os cachorrinhos, né, que quase não precisam de nada, eles às vezes latem para mostrar alguma coisa, mas eles também se fazem muito entender pelo olhar, e tem as plantas e os vasinhos e as árvores que não precisam realmente falar nada e a gente entende, né? A gente sente toda a energia que uma árvore nos passa, que uma grama nos passa quando a gente se deita na grama, né? Quando a gente sente a terra, quando a gente coloca as mãos na terra e sente quanta energia ela nos passa, ou quando a gente agarra um cristal. Então, isso eu queria dizer para vocês, após a atenção consciente, vem o silêncio, onde a gente percebe a inutilidade da fala, né? Onde a gente percebe assim que a fala inútil, ela nos leva também a muito sofrimento, porque dali vem as fofocas, dali vem as perturbações entre as relações que vocês têm ou relacionamentos. Então, para que a necessidade de falar, né? E uma vez eu recebi uma outra recomendação, que foi do meu maestro Paulos, né? Através de uma carta. Aí ele me dizia assim: Caridad, sempre que falares, passa uma sabedoria. Jamais fala inutilmente. Então, assim, ó, que vocês pensem também sobre isso. Quando nós formos falar, a gente não fale só por falar, não cultive essa fala inútil, já tão cultivada em nossos tempos, que a gente possa falar e transmitir algo, transmitir uma sabedoria. Então, hoje, assim, eu queria apresentar para vocês a Balizinha, tá? A Bali é a minha York, ela foi uma herança da minha filha, ela já está com 14 anos, está muito velhinha, já não enxerga mais, e eu tô tendo, assim, essa grande oportunidade de cuidar um ser, assim, já tão velhinho, né, que eu nunca tive cachorrinho que durasse tanto tempo quanto ela. Então, assim, ela já inspira outros tipos de cuidado, né? Ela tá mais manhosinha, assim, requerendo mais um colinho, ficar mais quieta. E é interessante, assim, da gente ver como ela já tá cega, ela caminha se encostando nas paredes, né? Se guiando pelo olfato.
pelo tato, né? Porque ela procura uma parede livre, desimpedida, para ela poder ir se encostando, saber como é que ela vai chegar no terraço, como é que ela vai chegar aos pratos de comida dela. Então, tudo são oportunidades que a vida nos oferece para que a gente aprenda, né? Aprenda